Aí, já vai ver. Já isso aí para começar, já começa animado. Daniel, seja bem-vindo ao Obrigado. podcast Saúde na Baixada Fluminense, patrocinado pelo Dr. Emerson, Saúde e Medicina Sem Complicação. Eu sou o Dr. Erickson, diretor médico do Dr. Emerson. Daniel, seja bem-vindo. Daniel é nosso colega aqui, proprietário da agência AGWS Nova Iguaçu e faz toda a parte de marketing. E a gente vai falar sobre marketing na área médica. Isso porque o médico também tem que ser quem não aparece no. Como é que é? Quem não aparece não é visto? Não tem uma frase assim? Não, que na Quem não verdade, é visto não é quem não é lembrado? visto não é lembrado. Isso aí. Daniel, Não, fala um assim. pouquinho aí da tua carreira. Bom, vamos lá, né, cara? É muita história para contar, né? São muitos anos, né? São 21 anos só da minha agência, GWS. Começamos no ano 2000. Caramba. Antes disso, eu fui estagiário numa empresa de publicidade. Foi um grande aprendizado em todos os sentidos, né? Porque eu era morador de Nova Iguaçu e eu trabalhava no centro do Rio e estudava em Ipanema. Certo. Então eu fazia de manhã lá na agência e à tarde eu ia estudar na faculdade. Na verdade, não lembro se era de manhã na faculdade e depois na agência. Porém, foi um aprendizado fantástico, tanto na área de publicidade quanto na vida, né? Pegando ônibus para lá, me movimentando, Bacana. trabalhos externos com gráfica. Mas nesses 21 anos aí são muitas histórias para contar. E trabalhar para o Dr. Emerson, né, já é um cliente bastante antigo, de tradição dentro da agência. Participamos da criação de branding da marca num determinado momento. Há pouco tempo fizemos um reposicionamento da marca, foi muito legal fazer. E você perguntou sobre a história, né, da minha história na publicidade. Isso. E eu gostava muito de desenhar. Então eu fui fazer um curso de desenho para desenvolver. Por acaso, o meu professor Renato Alarcão, meu mestre, também de Nova Iguaçu, muito talentoso, ilustrador. Aprendi a desenho com ele e ele começou a ver em mim um potencial, né, como designer gráfico. Me adotou, me chamou para trabalhar no estúdio dele de design. Lá eu fiquei até ele ir para os Estados Unidos. E a virada foi quando o Renato passou para mim uma missão de... Como ele foi para os Estados Unidos, ele passou alguns clientes para eu atender. Então eu comecei a ter uma virada como designer gráfico para ser um empresário da área de comunicação. Bacana, que bom, hein? Muito bom, e a faculdade correndo ao mesmo tempo, eu consegui fazer uma boa dobradinha ali, faculdade e trabalho. Desenvolvi aí, cara, nesses 21 anos, virou o tempo, chegou a era digital, isso a gente vai conversando durante o podcast. E como é o dia a dia hoje? Eu sei que teve umas mudanças no no pós-pandemia, né? A pandemia mudou muitas empresas, né? E com a gente não foi diferente. A gente estava 12 anos no mesmo endereço, endereço físico, um escritório, qual eu gostava muito, né? Claro, o escritório lindo, eu ainda acho lindo. que não é descartável, assim, ter, né? A minha história correu para esse lado, mas ano passado, com a pandemia, a gente realmente abriu mão do escritório, viu que, né, 2 meses trabalhando na pandemia, nos comunicando bem, eu com a minha equipe também trabalhando de casa, não sentimos nenhuma necessidade do escritório, abrimos mão do escritório, aproveitamos a oportunidade que muitas empresas, é claro, pensamos também na questão econômica, né? Manter um escritório é muito caro, sabe disso. Quem tem a necessidade de ter essa coisa física sabe que é muito caro, né? É uma despesa grande. E a gente conseguiu se adaptar muito bem a isso. Então, assim, o nosso dia a dia é o seguinte, pelo menos o meu, né? Eu vou falar assim, que eu sou o gestor da empresa. Então, eu tenho um escritório em casa, eu até fiz uma obra em casa para poder montar melhor um escritório, para poder me atender. Definimos lá como a gente ia fazer as questões lá das reuniões por vídeo, vai ser aqui no Zoom. Então, eu acordo bem cedo e procuro ter bastante disciplina. Poxa, sentar no escritório às 8 horas da manhã, né, para mim é uma coisa assim, religiosa, por isso que eu tenho que acordar bem cedo. Então eu sento ali, me comunico com a minha equipe, passo as orientações, né, do que a gente tem que fazer e a partir daí procuro fazer os meus atendimentos, alguns por vídeo, muito mais do que se fazia antes. E alguns presenciais, que eu também preciso visitar alguns locais, porque o marketing não se faz dentro de um escritório, você precisa... Eu tenho muitos clientes de diversas áreas, né, muitos da área de saúde,
E eu gosto muito de ir até o local, acho essencial para você entender a atmosfera, né, e buscar as informações exatamente no local que as coisas acontecem. Quem é o público, né, desse cliente. É claro, né, porque Cada um tem sua nuance. todo mundo sabe que o público-alvo, né, o target, né, aquela velha expressão da área de comunicação, você também não há de se ler uma persona e saber que é esse público. Não, você precisa ir lá e sentir, conversar com algumas pessoas e tudo Isso mais. faz muita diferença. Quais são as nuances que você vê no marketing de saúde? Que a gente, quando fala marketing geral, a gente tem aquela história de vender, 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 né? Mas quando a gente vai parar de saúde, não é bem assim, né? Não, a área de saúde é bem específica porque ela tem algumas restrições, né? Então é preciso você saber, né? Nós profissionais da área de marketing que atuam na área de saúde precisam saber todas essas restrições para não cometer nenhum tipo de nenhuma gafe e também nada impróprio, né? Que não seja esteja dentro da legalidade. Mas eu acho que assim, mais do que isso, né, é preciso ter um cuidado especial na área de saúde para você não se mostrar como uma empresa, uma coisa corporativa, até porque você lida com a saúde das pessoas. Então, há de se pensar na humanização disso tudo, né? E você tentar fazer, humanizar, e claro, de forma sincera. Isso é uma coisa cultural da empresa. Não adianta o marketing querer mostrar isso ali nos mais diversos canais, né? Que a gente tem a rede social, a gente tem o site também funcionando bem, com muita utilidade, os próprios canais de loja. Há de se ter uma cultura mais humana para que você passe isso de forma verdadeira. No final das contas, você tem pessoas lidando com pessoas, né? Você tem a atendente recebendo paciente, você tem a coletora recebendo paciente, você tem a equipe aqui de WhatsApp, telefone também falando com o paciente, então é pessoa com pessoa na última ponta, né? Exatamente, porque hoje nesses canais novos aí, as grandes novidades são da área digital, né? Então a gente tem os aplicativos aí, o WhatsApp muito forte. Então, você fala em termos de chatbot? Na verdade, o chatbot, eu acredito que ele é importante num primeiro momento de forma muito curta, né? Só para você direcionar corretamente para onde vai, mas o paciente ele quer falar com uma pessoa. Né? E daí é que eu digo que essa parte humana tem que entrar, né? Você entender. Às vezes a pessoa não está num bom dia, então se o atendente percebe isso, ele pode sim ser orientado a demonstrar essa empatia, né, com a pessoa e, claro, né, se mostrar essa empresa, esse lado humano de forma clara e sempre visando atender a necessidade da pessoa. O maior marketing que tem é aquilo que realmente é a verdade da empresa. Não adianta você vender algo que você também não é de verdade. É o que eu falo até aqui com os outros colegas que a gente já passou aqui no podcast. Uma das principais coisas é sempre você falar a verdade, tanto com o seu colega de trabalho quanto com o cliente. Nunca dar uma desculpinha ou tentar ganhar tempo, empurrar. Na vida também, né? Na vida, mais ainda, né? Infelizmente não é isso. O ser humano tem nuances, né? Mas a ideia é sempre falar a verdade. Essa questão do chatbot, quando, por exemplo, eu sou médico, mas tenho cabeça de engenheiro. E quando eu vi isso surgir, eu falei, caramba, isso na medicina é sensacional. Isso há muito tempo atrás, né? Que a medicina nada mais é do que uma árvore de decisão. Tem febre? Sim, não. Dói aonde? Garganta. Ah, tá. Tem pus? Sim, não. E aí você pode ir navegando até chegar a um diagnóstico. Ou, necessidade de exame? Sim. Ah, fez hemograma? Sim. Tem leucócito aumentado? Sim. Então você vai chegando numa infecção bacteriana. Então é uma coisa muito simples de você transformar isso no chatbot. E agora, em virtude da pandemia, tem uma empresa de telemedicina, já juntando as duas coisas, são coisas diferentes, telemedicina e um chatbot, chamada Babylon, que é a maior no Reino Unido, tem também alguma coisa de operação nos Estados Unidos. Eles tentaram, para agilizar o atendimento da telemedicina, que a telemedicina nada mais é que o médico na frente do computador. Ele não vai atender mais pacientes do que ele atenderia dentro de um consultório. Então tentaram colocar um chatbot antes, para poder já fazer toda essa árvore de decisão
e aí o médico pegar o caso meio que mastigado. O chatbot faria o papel de uma Anamnese. pré-consulta de enfermagem, vamos dizer assim. A enfermeira passou ali e fez um levantamento do paciente antes de chegar no médico. E aí eles foram, como as leis desses países envolvidos não deixam fazer esse teste como paciente, por questão de privacidade e tudo mais, eles foram fazer esse teste em Ruanda, África. E assim, aí deram lá celular para todo mundo, acesso para milhares de pessoas, que é uma massa de teste. E foi um desastre. No final das contas foi um desastre, porque o paciente ele quer falar com alguém, ele quer conduzir, ele quer ter eu estou sentindo, ele não quer você sentir isso sim ou não, ele quer falar. E aí as pessoas com uma árvore de decisão simples, mas N passos, nos 3, 4 passos primeiro o cara já desiste. Não consegue chegar no passo 15º, entendeu? Quando ele teria lá o diagnóstico, seria encaminhado. E isso foi feito esse ano, foi divulgado mês passado essa pesquisa. E a gente aqui já há alguns anos, que a gente começou o WhatsApp muito cedo, você até acompanhou com a gente as mudanças, a gente tentou alguma coisinha de chatbot, insistimos nisso, porque a ideia é muito boa, mas de fato o cliente não tem essa aderência, né? É engraçado ver o que pega, o que não pega diante. Quer dizer, uma ideia que no papel era fantástica, mas que na prática... Exatamente. Eu acho que a gente nunca vai perder essa questão social, né? A rede social é dentro do ambiente digital, porém ele tem uma questão social incluída, né? Então as pessoas querem lidar, curtir, mostrar seu sentimento, mostrar onde está, o que está fazendo, no que trabalha, né? A gente pode ver a parte de call center, esses call centers mais modernos, você liga, aí atende assim, aqui é do lugar tal, fale o que você deseja. Todo mundo acha horrível. Você quer falar, você quer apertar o 9 e falar com o atendente. Você não quer ficar navegando ali dentro. Você fica ali caçando onde você quer falar com a pessoa, né? É verdade, cara. Pô, ser atendido por um robô é horrível. E muitas pessoas relatam isso. Falam assim, eu não quero falar com um robô, eu quero falar com uma pessoa. Aí, tá vendo? É isso aí. Isso aí, infelizmente, não funcionou. E o que vem reforçar, né? É uma empresa que, no final das contas, não é... Você não está falando com a empresa, você está falando com uma pessoa, um ser humano, né? Marketing médico tem que ser por aí. E quando você vê dentro do marketing médico, quais são os pontos indispensáveis? Você chega num cliente novo, vamos supor, algum médico aqui da região, Centro Médico de Nova Iguaçu, viu o sucesso do Dr. Emerson, viu o sucesso do... Se você quiser falar os seus outros clientes também, pode ficar à vontade, viu que tem sucesso, né? Todos têm. E ele fala, poxa, eu vou contratar a agência AWS, a GWS, o Daniel. Como é que você ataca ali no cara que é um médico de consultório, muitas vezes atende ele, a esposa, um irmão, um tio que está para se aposentar, um sobrinho que está entrando, uns 4 médicos ali, como é que funciona isso? Hoje o direcionamento do meu atendimento, eu levo muito para a área digital. Então, assim, eu tenho um protocolo, né, que, claro, eu preciso entender, estudar sobre o negócio dele, sobre o segmento dele, a especialidade dele, o que ele tem de diferencial. Então, depois de fazer todo esse apanhado e conhecer muito bem o cliente, eu estou utilizando bastante os recursos das redes sociais e do Google. Né? Na área médica tem muita liga, pega muito bem, mas para isso você precisa montar um alicerce legal. Né? Como a gente fez para o Dr. Emerson, montar um site. Isso eu digo assim, você saber com quem você está falando, seria isso? Exatamente. Primeira coisa é você conhecer bem para quem você vai falar. Depois construir esse alicerce, que é o site e uma rede social engajada. Você tentar buscar isso. Isso, desculpa interromper, mas que eu estou vendo agora com cabeça de médico, né? Sim. Isso como é que funciona? O médico, por exemplo, eu atendo segunda de manhã em Nova Iguaçu, no meu primeiro dia de atendimento na semana. Você fala em ficar uma meia hora na recepção dele para ter uma ideia do tipo de público, como a pessoa se veste. Na verdade... a localização do consultório, se é convênio. Existem observações que cabem, são coisas práticas que você tem números, né, horário e tudo mais, e existe também uma observação que cabe uma certa sensibilidade que você só consegue estando lá para ver. Por exemplo, saber os hábitos dos pacientes que estão lá e, claro, conversando com algumas pessoas. De qualquer maneira, onde eu quero chegar é que eu acabo sempre criando esse alicerce, usando o Google e as redes sociais para poder fazer o que hoje está sendo chamado de tráfego. Certo. Então é o tráfego que
que gera agenda para a pessoa. Certo. Então você constrói uma página de captação, que se chama, uma landing page, que você faz um anúncio no Google sobre a especialidade, se coloca lá dentro dos horários que você quer aparecer e da região que você quer aparecer. Então a pessoa digita lá, se a especialidade dele é oftalmologista, por exemplo, oftalmologista Nova Iguaçu. E aí esse anúncio do Google mostra o anúncio ao cliente potencial, paciente potencial. Clicar no anúncio leva até essa página de captação, que é uma página toda construída para ele justamente se apresentar como algo que essa pessoa tá procurando. Então, o oftalmo, quais são as especialidades, os exames que ele faz dentro de oftalmo, colocar os botões de acesso ao WhatsApp, os botões de acesso para mandar uma mensagem, para que essa pessoa que está dentro da clínica, seja uma recepcionista ou um atendente de WhatsApp, por exemplo, que está ali fazendo um telemarketing, para fazer esse agendamento, receber a pessoa no telefone ou no WhatsApp e fazer esse direcionamento para o horário e dia que a pessoa está querendo. Então essa captação pode ser feita tanto pelo Google, como eu descrevi agora, tanto pela rede social, que você faz uma postagem e ali você consegue segmentar muito seu anúncio, local, gênero. Tem especialidades que são só para mulheres, então você pode fazer um anúncio de Facebook só para mulheres. Certo. O marketing médico está sendo, assim, pelas questões digitais, ele está hoje, como todas as empresas, sendo utilizados esses recursos. Porém, tem umas particularidades que, claro, que até pelo código lá de utilização, de ética e também da publicidade, você pode ou não pode fazer algumas coisas. Por exemplo, você não pode em nenhum desses canais utilizar um paciente como garoto propaganda ou garota propaganda. Antes e depois, parece que é proibido, né? Antes e depois. Mesmo com o consentimento do paciente, não pode você isso, né? usar um paciente, né? Então, assim, dentro da publicidade, se você faz uma coisa dessa, você está prejudicando o médico, que muitas vezes nem ele sabe, exato, né? Está sujeito também às penalizações do conselho, né? Então, assim, mas é isso, cara. Como qualquer empresa, hoje o que está sendo utilizado e tem dado bastante... Não que a publicidade offline não seja importante. Certo. Eu estou tentando aqui destacar o que hoje realmente... uma propaganda segmentada, né? Você não consegue botar um outdoor só para mulheres. Não. Você escreve para elas, mas homens vão ler. Agora, na questão digital, nas redes sociais, você consegue fazer um anúncio que só vai atingir as mulheres. Verdade. Eu tenho uma questão assim que eu também sou paciente muitas vezes. Claro, todos nós. Quando eu vou em algum colega meu da medicina, que estudou comigo e tal, uma coisa que eu reparo é o seguinte: eu não sei se o teu serviço vai até esse ponto. De você estar indo no consultório, na sala de espera, e você percebe que a própria secretária que está ali atendendo o cliente fisicamente que está chegando é a mesma que atende telefone. E provavelmente vai ser a mesma que vai responder o WhatsApp. Seu serviço chega a mostrar isso pro proprietário do consultório, que fala: olha, aqui você está tendo um gargalo, que eu vejo isso muito comum. A pessoa fica naquela de não querer botar um funcionário a mais, ou de não parar um pouco a agenda para treinar esse funcionário. Olha só, no WhatsApp você vai trabalhar assim, é você. O fulano de tal, você vai trabalhar no telefone de tal maneira. E ciclano, você vai trabalhar com quem estiver aqui na recepção. Inclusive, muitas vezes, pegando esses dois primeiros que eu falei, botando numa sala para dentro do consultório para elas não serem abordadas pelos clientes físicos. A agência da mulher chega a dar essa orientação, pelo menos uma orientação? Claro, é importantíssimo eu estar ligado nessa ponta de lança que a gente chama, né? Que não adianta eu levar as pessoas até esse contato de telefone ou WhatsApp e não orientar ao proprietário qual seria a melhor maneira dele executar esse atendimento. É claro que uma pessoa que acumula tantas funções não vai conseguir fazer todas bem. Ou ele vai deixar o paciente que está de frente para ele de lado, ou ele não vai estar acompanhando como deveria as mensagens que estão chegando tanto pelas redes sociais quanto pelo WhatsApp. Então, assim, eu acabo entrando ali, dando um diagnóstico e propondo a ele uma melhor maneira de executar esse atendimento. Olha, tem clínica que tem uma demanda que permite isso. Agora, outras, né, assim, um consultório pequeno, sim, permite. Não é uma coisa assim que se descarta logo de cara. Agora, é preciso observar o volume de leads que estão chegando. A gente chama de leads, os interessados que se capta, né? Esses que estão chegando, e se está tendo
capacidade de atender todos eles da melhor maneira possível, para você poder converter em atendimento essa pessoa que chega o máximo que você puder. Certo. E uma outra curiosidade que eu acho que pode ter em vários médicos, é muito comum em algumas regiões o médico atender muito plano de saúde. Por exemplo, 85%, 90% da carteira de clientes daquele médico são pacientes de plano de saúde. E aí, como a grama do vizinho é sempre mais verde, ele olha o outro médico que atende quase todo mundo particular. Ele fala, poxa, eu queria atender mais paciente particular. Você acha que o marketing médico pode ajudar nesse balanceamento da carteira de clientes do médico? Com certeza. Se for, eu acho que qualquer estratégia que for de interesse de um gestor de clínica, do médico profissional que está trabalhando, qualquer interesse que ele tiver em se posicionar, até essa, né, de conquistar mais pacientes em particular, eu acho que sim. Então aí vai ser o desafio que vai ser me dada essa missão, né, e eu vou fazer lá o máximo que eu puder para poder galgar, usar todas as ferramentas que eu tenho, que eu conheço, para poder conseguir atingir esse objetivo. Que ele, como médico, dentro do consultório, ele é a mesma pessoa sempre. Ele, teoricamente, ele não sabe quem é Bradesco Saúde, Sul América, ou a pessoa que está pagando do próprio bolso. Ele vai ser bom, vai atender todo mundo bem. Isso aí, na verdade, é o que se acredita e o que se deveria ser sempre. Mas existe também aquela mística, que eu também não sei dizer se é verdade ou não, de que o atendimento particular, e aí eu estou falando como paciente, eu não sou médico, não sou especialista e nem quero entrar nessa briga, né? Mas assim, estou falando que assim, há de se dizer que muita gente diz isso, fala, mesmo tendo um plano, fala, poxa, eu vou pegar um médico particular, porque aí você consegue não sei se também os melhores especialistas têm uma cultura de atender, mas que ele fala, não, vou no particular para ser melhor atendido, vou me dar mais tempo. Mais uma vez eu vou repetir, eu não sei se é verdade. Eu dou a opinião de que na verdade o atendimento depende do médico. Não deveria, né? Deveria ser a mesma coisa, claro. Eu não consigo ver o médico trocar de chapéu. Tipo, agora eu estou atendendo convênio, aí amanhã eu atendo particular, eu sou pessoas diferentes. Eu não consigo... Ou estou no serviço público hoje. Eu não conseguiria 8 horas também. da manhã, atendendo no público, e de tarde eu vou para o meu consultório atendendo particular, eu sou uma pessoa diferente. É claro. Eu não consigo ver isso. Pode até ter, mas eu acho que assim, se você tiver um médico bom no serviço público, ele vai ser bom no consultório dele atendendo o plano de saúde e vai ser bom atendendo o particular. E o que você vai ter também é o cara que é ruim. Infelizmente, tem uma parcela de profissionais mal preparados, desmotivados, que vai atender mal em vários ambientes, né? Eu tenho todo tipo de cliente. Assim, vou fazer uma analogia aqui com a minha empresa. Eu tenho clientes médios, clientes grandes e clientes também menores. Eu procuro atender, não subestimar, até porque, por exemplo, nesses 21 anos, é claro que eu já cometi erros como esse, de subestimar um cliente. E, vamos dizer assim, das poucas vezes que aconteceram, eu acho que todos eu quebrei a cara. O cara sobressaiu. Subestimar alguém, bom, né? De fato, nem na vida, nem na parte profissional é algo que se deve fazer definitivamente. Que bom. E uma pessoa que está começando na área de marketing, a pessoa está aí no 5º, 6º período de faculdade, e aliás, para quem está começando hoje em dia, tem muita propaganda na internet, pessoas querendo vender cursos, né? Cursos que são muitas vezes técnicos, né? Como usar um Photoshop, fazer filmagem, edição de vídeo, e cursos prometendo até o cara arrebentar, ficar rico, ou de tráfego. O que você dá dica para quem está hoje, quem está ali nos seus 19, 20 anos, quer caminhar nessa área? Olha, é uma área vasta, né? Você pode escolher muitas categorias ali. Você mesmo falou, tem a área de vídeo, tem a área de design gráfico, tem a área de... enfim, você tem a própria área de marketing mesmo, ligada a vendas, né? Você pode escolher. Então, acho que o primeiro passo é você testar algumas áreas e definir para onde você quer ir, né? De fato, existem muitos cursos online. É preciso estar atento para saber se, vamos dizer assim, se esse curso é bom, e tem muitos cursos bons, de fato tem, então vale a pena fazer muitos cursos. Eu diria o seguinte, você tem que mesclar a sua parte de conhecimento, tanto em livros, cursos, e se especializar o máximo que você puder na área teórica, mas você tem que procurar atuar
na área de fato ali para você entender que a teoria não é a mesma coisa que na prática. Botar a mão na massa. Botar a mão na massa. Não é só ficar estudando. Descobrir qual é o seu, vamos dizer assim, qual é a sua vocação ali dentro, se você é uma pessoa que gosta de gerir pessoas, se você é uma pessoa da estratégia, se você é uma pessoa que gosta de se envolver na produção, né? Então, eu acho que você tem que se conhecer, ter um nível de autoconhecimento muito legal para depois você procurar se especializar ao máximo. Cursos presenciais, cursos online, visitar empresas, enfim, tudo que tiver ao seu alcance. Você acha que a faculdade ainda é importante nessa formação? Porque não é uma profissão que seja necessário, certo? Tipo odonto, medicina, engenharia. Sim. A pessoa pode trabalhar sem ter o curso superior. Olha, eu acho que a faculdade, atualmente ainda é importante? Eu acho, Erickson, acho que a faculdade é importante. Como eu te falei, né, antes, a faculdade ela te dá um nível superior não só no seu trabalho, né? Você lida com muitos professores que trabalharam na área, então você adquire experiências conversando. Bacana, se você for uma pessoa ativa na faculdade, comunicativa, você vai absorver muito bem esse nível e você realmente vai mudar de fase, né? Fora a questão do conhecimento. Eu estudei desenho industrial, né? Certo. E estudei marketing. Foram duas? Duas faculdades. E, bacana, cara, foram super benéficas para mim. São complementares? Para mim foi, porque tem gente que faz pós-graduação em design, porque assim, eu não segui a carreira de designer gráfico, né? Eu fiz o marketing para poder, como eu já estava na minha história, né, ali trabalhando com a minha agência, naturalmente o que me era cobrado dos meus clientes era uma questão mais voltada para resultados, né, uma questão muito mais para completar o que era a minha agência. Eu embarquei nessa e não me arrependo, né? Isso complementou muito, assim, ampliou a minha área de visão, meu campo de visão. E eu acho que a faculdade, cara, continua sendo assim, eu acho que o primeiro caminho depois de você se formar na escola, você caminhar para uma faculdade. E atualmente a gente vê muita coisa, aplicativos, até falam que usam inteligência artificial, e alguns casos que parece que o profissional do marketing vai sumir. Você já tem aplicativo que gera uma logo, Sim. aplicativo que gera esses PDFzinhos esses livrinhos que distribuem PDF na internet, né? Sim. Tem aplicativo que você já bota ali o tipo Faça você mesmo, Word, né? Tipo assim, e ele organiza aquilo no PDF. Muitas vezes você liga para a empresa de outdoor, ele tem um estagiário ali que faz uma arte para você. Você acha que a profissão do marketing vai acabar? Você acha que o médico de consultório, o dono de um hospital, ele pode viver sem esse profissional e tentar por si mesmo lidar com isso? Como é que você vê essa situação? A minha opinião é uma economia porca. Uma economia porca. Mas fala um pouco sobre isso. Olha, eu tenho uma opinião sobre isso, né? Eu espero que não acabe. Acho que a gente tem que se adequar. Pelo menos mais uns 30 anos. Não na minha vez. Não, mas na verdade eu acho o seguinte, cara. Eu acho que cada vez mais, para muitas profissões, o consultor, ele se apresentando como um consultor, né? Não como o que vai fazer as coisas, né? Porque eu mesmo uso esses recursos que não são ruins. Por exemplo, existe uma ferramenta chamada Canva, um aplicativo. Exato, eu estava me referindo ao Canva. Então, o Canva, ele realmente democratizou o design, né? Democratizou o vídeo. Porém, é preciso ter um direcionamento para um profissional da comunicação para você fazer algo profissional. Claro que, poxa, tem muitas pessoas bem orientadas que conseguem utilizar a ferramenta e fazer bons projetos. Mas isso nas mãos de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de comunicação, passa por erros gramaticais, passa por você não conseguir passar a mensagem como você quer, passa como você fazer um logotipo que não está alinhado à estratégia da empresa. Então, cada vez mais, o profissional de marketing, ele atuando como um consultor, ele se apresentando e se posicionando como consultor, esse cara, eu acho que nunca vai sair do mercado. Concordo. É a minha opinião, mas não sei o que esperar aí pra gente. Alguma consideração final, Daniel? Olha, essa iniciativa, eu como sou da parte de comunicação do Dr. Emerson, né, me apresentei, a gente teve muitas reuniões falando sobre as suas ideias, você o tempo todo como empreendedor
tentando, sabe, se engajar na era digital. Parabenizo por esse projeto aí do podcast, questão do vídeo que está aparecendo na rede social. Bacana. Me apresentei e falei, não, quero participar também, quero ser legal. Bacana. E aí foi quando surgiu o convite de eu vir aqui fazer o podcast. Então, assim, eu primeiro agradeço por me chamar, né, para poder falar aqui sobre a minha história e parabenizar vocês aí por esse projeto aí maneiro aí que tá todo mundo gostando. Que bom. Pessoal, o Dr. Emerson agradece, podcast Saúde na Baixada Fluminense. Compartilha, clica no sininho que gostei. Um abraço, pessoal. Obrigado, Daniel. Obrigado você, valeu, Alex.